Vamos lá então, pessoal, seguindo na mesma linha, nossa terceira aula do dia, aula de história, dando sequência àquilo que eu expliquei na semana passada, contando um pouquinho para vocês da história política do Brasil, tá? Na aula passada, nós começamos o conteúdo com a proclamação da República, né, que aconteceu em 15 de novembro de 1889 e transformou o Brasil num regime republicano, ali com presidente e afins, né? Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, que depois acaba renunciando, dando lugar a Floriano Peixoto e sucessivamente assim, né? Estudamos também a bandeira, fiz um comentário com vocês da bandeira, enfim, de uma série de coisas, né? E hoje eu quero começar a falar com vocês de uma situação que vai acontecer no Brasil, tá? Na aula passada eu cheguei a comentar no vídeo sobre a República do Café com Leite, tá? O que era isso, pessoal? O poder no Brasil era alternado entre Minas Gerais e São Paulo. Cada 4 anos os presidentes mudavam, ou seja, o presidente mineiro indicava um candidato paulista. O candidato paulista ganhava, após cumprir o seu mandato, indicava um candidato mineiro, que ganhava, acabava o mandato e assim por diante. Eles iam se alternando no poder até o momento que a gente vai chegar agora, tá? Como é que eles garantiam isso, tá? Vocês viram também na aula passada. O voto de cabresto. O voto era aberto, os coronéis ali, né, os donos das fazendas, garantiam a eleição através dos seus funcionários. Então, essa troca de poder era fácil de ser manipulada, tá? Então, isso vai perdurar no Brasil, pessoal, durante 30 anos, tá? Durante 30 anos, nós vamos viver a política do café com leite. E a partir do momento que eu vou contar a partir de agora para vocês, isso vai começar a mudar. Vamos começar então onde eu destaquei aqui, ó. Imagine então o Brasil vivendo com o presidente Washington Luiz, tá bom? Nesse momento seria ele. Ele era representante de São Paulo, da oligarquia cafeeira paulista, era um grande produtor de café. E, consequentemente, para manter a República do Café com Leite, deveria indicar um candidato mineiro, para que mantesse as coisas como estavam, tá? Mas ao contrário do que se imaginava, Washington Luiz indica para o cargo, pessoal, um outro paulista, tá? Um advogado, né, chamado Júlio Prestes. A partir que Washington Luiz indica para candidato a presidente no seu lugar outro paulista, ele rompe a República do Café com Leite. Ele transforma tudo aquilo que vinha sendo feito há mais de 30 anos em pó, joga por água abaixo. E aí você me pergunta, Minas não gostou, porque deveriam ter o próximo presidente. Exatamente, pessoal. Os mineiros, então, não aceitaram essa atitude de Washington Luiz de indicar um outro paulista para concorrer às eleições, até porque eleições tinham, tá, pessoal? Existia um processo eleitoral, mas que era fraudado, que era manipulado, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Washington Luiz, então, indica Júlio Prestes, tá? Outro paulista, e os mineiros, revoltados com a situação, unem-se então a outros 2 estados, tá? Ao Paraíba e ao Rio Grande do Sul, e juntos eles vão indicar o seu candidato à presidência, tá? O candidato então dessa nova aliança, poderíamos dizer assim, entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, era Getúlio Vargas, um gaúcho até então desconhecido. Ou seja, o cenário eleitoral então estava desenhado. De um lado, Júlio Prestes, representando São Paulo, do outro, Getúlio Vargas, representando a União Mineira, Paraibana e Gaúcha, tá? Iríamos, então, disputar as novas eleições, tá? No dia 1º de março de 1930, sai o resultado das eleições. E claro, pessoal, como havia uma grande manipulação eleitoral, Júlio Prestes, que tinha maiores condição financeira por pertencer a São Paulo, vence as eleições e se torna o próximo presidente do Brasil. O problema é que Getúlio Vargas, pessoal, não aceita a derrota. Inicialmente ele se reclusa ali no Rio Grande do Sul e começa a articular um movimento para impedir a posse de Júlio Prestes, tá? Getúlio então organiza os seus correligionários, os seus seguidores ali, podemos dizer assim, né? E vão a pé até o Rio de Janeiro para impedir a posse. Ao chegar ao Rio de Janeiro,
apoiado por várias pessoas, inclusive por parte do Exército Brasileiro, tá? Getúlio tinha ao seu lado parte do Exército Brasileiro. Ele tira do poder o presidente Washington Luiz, entra lá no palácio, tira o presidente Washington Luiz do poder e se intitula presidente do Brasil, tá? Isso tudo acontece, pessoal, antes que Júlio Prestes se tornasse presidente. Logo ali, quase no finalzinho de um e comecinho de outro. Getúlio, então, arma esse golpe, derruba o Washington Luiz do poder e vai dar início, então, pessoal, ao que a gente vai denominar de Era Vargas. Getúlio, então, vai se tornar presidente da República de forma imposta, por imposição ou por golpe mesmo, como a gente pode dizer. Essa Era Vargas, que a gente vai esmiuçar rapidamente aqui, vai durar 15 anos de forma ininterrupta, tá? E vão acontecer diversas coisas nesse período agora, tá? Mas deu para entender mais ou menos como que a República Café com Leite terminou, né, pessoal? Vamos lá, então. Vargas, então, cria, então, é o novo presidente. Inicialmente vai ter um governo provisório, depois o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá? A primeira fase do governo varguista, pessoal, é o denominado governo provisório. Ou seja, Vargas assume o poder a partir de um golpe, tá? Mas a primeira que ele dá esse golpe, pessoal, ele está no poder. E até então ninguém tenta tirá-lo. Então ele é o presidente, de forma imposta, mas ele é. E a primeira coisa que ele vai fazer, pessoal, olha que interessante, ele vai trocar todos os governadores do Brasil que haviam sido eleitos pelo voto, tá? Ele depõe todos os governadores de todos os estados e em seu lugar ele vai colocar interventores, que na verdade nada mais eram que o que? Militares, pessoal, militares que haviam dado apoio a Getúlio nessa Revolução de 1930, na qual ele se torna presidente. Ou seja, ele recebeu uma ajuda militar e ele tinha que devolver esse favor. O jeito mais fácil de devolver esse favor era tirando os governadores eleitos e colocando em seu lugar interventores, quase que na sua totalidade militares. Aí você me pergunta, mas André, os estados aceitaram isso de forma pacífica? Na sua grande maioria, quase que todos. Com exceção, adivinha de qual estado, pessoal? De São Paulo, pessoal. Tá? São Paulo. São Paulo não aceita. Por que não aceita? Porque lembra que eu falei no início que para Getúlio ser eleito não, né? Concorrer às eleições, ele precisou de mineiros, paraibanos e gaúchos, que era ali a aliança, né? E para devolver esse favor, Getúlio nomeia então em São Paulo, pessoal, um interventor paraibano, tá? Esse cara iria para o governo paulista. Os paulistas não aceitaram de forma alguma, até porque já estavam queimados com Getúlio por ter feito o golpe ali de 1930, né? Com a imposição desse interventor paraibano, os paulistas, pessoal, vão à rua, tá? E tem início uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, que tem o seu ápice no dia 9 de julho de 1932. Data essa, 9 de julho, que os paulistas comemoram até hoje, né? A Revolução Constitucionalista, no qual levou os paulistas à rua, tinha como objetivo o quê? Que Getúlio trocasse o interventor por um paulista, tirasse o paraibano e colocasse o paulista, e também que Getúlio promulgasse uma nova Constituição para o Brasil. Essas eram as duas imposições paulistas naquele momento para cessar a Revolução. Foi algo muito difícil, pessoal. Foram 3 a 4 meses de várias batalhas, muita gente morreu, tá? Só que ao final, Getúlio, vendo que os paulistas estavam irredutíveis, entrou em acordo com os revolucionários. O que aconteceu? Manteve-se o interventor paraibano, mas a Constituição seria promulgada. Assim, a Revolução Constitucionalista teve fim. Até a apostila fala em derrota dos paulistas, né, pessoal? Eu posso dizer até que houve sim uma grande baixa, né, uma grande perca de civis paulistanos, mas claro, houve sim esse acordo para que Getúlio pudesse encerrar a revolta.
Então, o acordo ficou entre manutenção do interventor e promulgação da nova Constituição, tá, pessoal? Em 1934, então, 2 anos depois que isso aconteceu, Getúlio promulga a nova, a segunda Constituição da República Brasileira. Primeira o Marechal tinha promulgado, Getúlio agora então promulga a segunda Constituição, ou seja, a terceira da história do Brasil, né? Nós tínhamos uma lá com Dom Pedro. O que nós vamos ressaltar nessa Constituição, pessoal? Que vai impactar diretamente na vida do brasileiro. Olha que interessante. Surge o salário mínimo, isso é muito interessante, que era baseado nas necessidades básicas do trabalhador. Isso foi importante, pessoal, porque na época o Brasil sempre foi muito agrícola, né? Estava ainda recebendo algumas indústrias, mas a agricultura sempre mantinha. E o salário era pago de acordo com o patrão queria. Com o surgimento do salário mínimo imposto pelo governo federal, ninguém poderia ganhar menos que isso. Então, regulamentou-se essa questão salarial no Brasil. Criou-se o voto secreto e voto feminino, importante essa mudança. Ficou proibido o trabalho para crianças menores de 14 anos, que eram exploradas nas lavouras, férias anuais remuneradas, instituição da Justiça do Trabalho, jornada de trabalho de 8 horas diárias e férias remuneradas. Ou seja, várias conquistas, que nós usufruímos até hoje, que foram instituídas por Vargas na Constituição de 34, tá? Ainda nesse período merece destaque a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e do Ministério da Educação e Saúde, tá, pessoal? Chegava-se então, 1934, época de eleições. Getúlio não tinha intenção alguma de sair do poder. E como nesses 4 anos o seu governo, na grande maioria, havia sido satisfatório, o Congresso Nacional, pessoal, resolveu então eleger Getúlio Vargas presidente sem a necessidade de uma nova eleição. Entenderam, pessoal? Getúlio governa os primeiros 4 anos de forma provisória, devido a um golpe que ele mesmo deu. Em 34, o Congresso Nacional legitima o poder a Getúlio, dando a ele mais 4 anos como presidente, agora sim, de forma legítima, de forma constitucional, tá? Ou seja, novas eleições agora, somente em 1938, tá? E Getúlio, então, agora mais tranquilão, porque agora tinha o aval do Congresso Nacional, começa o seu novo mandato, pessoal. E aqui eu vou destacar a vocês 2 situações interessantes, pessoal. O segundo mandato de Getúlio começa com forte oposição, principalmente por 2 partidos que vinham surgindo naquele momento, pessoal, tá? O AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha como base ideias fascistas, ideias essas vindas da Itália, tá? Aonde Benito Mussolini, que nós vamos falar muito desse cara daqui a pouco, impunham essas ideias ao povo italiano, e os membros da Ação Integralista Brasileira defendiam esse fascismo para que ele fosse imposto também no Brasil. E o outro partido, naquele momento, o Democrático, era composto pela Aliança Nacional Libertadora, que tinha como objetivo o quê? Uma reforma agrária, lutar contra o imperialismo dos grandes potências mundiais, enfim, travar uma luta de classes e trazer um desenvolvimento mais popular ao Brasil. Esses 2 partidos travavam uma batalha ideológica naquele momento. E Getúlio, pessoal, pasmem, ele pendia mais para o lado fascista. Ele era um cara que se simpatizava com as ideias de Mussolini, Então, não que ele pertencesse ao AIB, mas ele gostava dessas ideias, ou tornava então o ANL seu opositor ferrenho. E o ANL sabia dessas preferências getulistas e tinha então como objetivo derrubá-lo do poder, pessoal. E foi exatamente o ANL que tentou dar o primeiro golpe em Getúlio, pessoal, tá? Esse golpe a gente chamou de Levante Comunista e tinha como líder Luiz Carlos Prestes. Só vou contar um pouquinho desse cara aqui. Luiz Carlos Prestes era um ex-capitão
do Exército Brasileiro, que criou a Coluna Prestes, que tinha como objetivo tomar o poder do Brasil, não conseguiu na época, né, isso ainda no início da República, se exilou na Rússia, foi mandado para a Rússia em forma de exílio, e lá na Rússia treinou, estudou, enfim, e volta ao Brasil, olha que interessante, nesse período agora, escoltado por uma guerrilheira russa de nome Olga Benário. Durante a viagem se apaixonam, acabam se casando, e vêm os dois para o Brasil exatamente para organizar esse levante comunista que teria como objetivo derrubar Getúlio do poder, pessoal. O que Prestes tinha assim, como ele acreditava que ele conseguiria a vitória? Prestes, pessoal, como era membro do Exército Brasileiro, acreditava que assim que ele implantasse o levante comunista, tropas de todos os quartéis brasileiros estariam ao seu lado, participariam do levante comunista e derrubariam o poder ao seu lado, e ele conseguiria implantar eu não diria nem um comunismo no Brasil, mas um governo mais popular aqui ao Brasil. Ótimo, tudo combinado. Prestes infiltra uma série de estrangeiros ao Brasil com as suas mesmas ideias e vem ao Brasil acompanhado da Olga Benário. O que vai acontecer, pessoal? No dia programado para que o levante acontecesse, apenas 2 quartéis do Brasil se revoltaram, ou seja, Prestes não recebeu o apoio que ele achou que receberia. O exército estava ao lado de Getúlio. Apenas 2 quartéis. Esses 2 quartéis foram facilmente controlados pelo governo e após o controle, o governo decretou estado de sítio, ou seja, controlou a circulação de pessoas no país e começou a fazer uma caça a todos aqueles que haviam iniciado o levante, tá, pessoal? Muitos foram presos, tá? E Prestes e Olga também. Prestes foi para uma prisão e Olga Benário, sua esposa, também participante do levante comunista, foi mandada para a Alemanha, porque ela era judia, foi entregue de bandeja a Hitler, né? Que nós vamos falar da Segunda Guerra daqui a pouquinho, para que fosse morta em um campo de concentração, né? Ela engravidou de Prestes, teve uma filha, né? Prestes ficou sabendo depois de bastante tempo disso e até vou recomendar para vocês aqui no meio da aula mesmo um filme, talvez alguns de vocês já tenham assistido, um filme brasileiro chamado Olga. Ele conta a história de Olga Benário, dessa mulher que eu acabei de citar a vocês, e conta no meio do filme essa história do levante comunista que eu acabei de falar para vocês também, tá? Enfim, pessoal, com essa toada do ANL aí, o fantasma do comunismo então começa a assombrar o Brasil. Mesmo Getúlio tendo controlado essa primeira tomada, esse fantasma começa a ameaçar. E Getúlio não é bobo nem nada, começa a utilizar isso a seu favor. Por quê, pessoal? Estávamos chegando à época das eleições, tá? Nós iríamos, de repente, ter aí uma possibilidade de um outro presidente se candidatar. E aí Getúlio vai armar um outro golpe, pessoal. Olha que interessante. Getúlio vai criar, anota esse nome aí, ó, um plano Cohen. O que seria o plano Cohen? Getúlio simula em rede de rádio que, presta atenção, que teria em suas mãos uma carta, que teria sido interceptada uma carta de membros de partidos comunistas que teriam a intenção de derrubá-lo e tomar o poder. Em forma de garantir a segurança nacional, Getúlio então decide cancelar as eleições que estavam previstas, tá? O Congresso Nacional reage. Getúlio então manda fechar o Congresso Nacional, decreta uma nova Constituição já em 1937 e a partir de agora se intitula novamente presidente do Brasil, ou seja, golpe de número 2, né, pessoal? Esse plano Cohen nunca foi provado a sua existência. Com essa manobra, Getúlio impede uma novas eleições, se decreta presidente por mais um período e, a partir de agora, decreta no Brasil o Estado Novo, pessoal, que vai durar de 1937 a 1945, tá bom? Eu quero que vocês segurem aí onde a gente parou.
Essa é a primeira parte dessa história. Eu não vou me alongar porque tem bastante coisa para falar ainda. Já foram 20 minutos de aula, já é o suficiente para que a gente entenda um pouquinho essa história. E na semana que vem eu conto o final dessa parte aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até a semana que vem.